Olá pessoal, aqui é o professor Juliano. Vamos começar com as nossas aulas de cálculo 3, aqui nossa primeira aula. Então, vamos falar sobre sequências, tá? Então, aqui um sumário da aula. Então, primeiro fazer uma introdução, falar um pouco sobre sequências, tá? O que é convergência de sequências, alguns tipos de sequências e os principais resultados. Bom, estudar sequências e séries, tá? Séries é um tipo de sequência, na verdade. Vem lá de 1600, 1700, e vários matemáticos trabalharam com sequências e séries e tem muitas aplicações. Então, quando você estuda equações diferenciais, por exemplo, que modelam quase tudo nas ciências, tá? Pode se resolver e aproximar a solução usando séries e séries de potência. Então, Euler foi um grande matemático que trabalhou com muitos tipos de séries, tá? Cauchy, que é o que está na foto aí, Weierstrass, entre outros, tá? No caso de Cauchy e Weierstrass, eles foram responsáveis pela formalização. Então, eles deram aquela noção de epsilon e delta, então eles que ajudaram a fazer esse tipo de definição. Aqui alguns exemplos, tá, de sequências. Então, a ideia é se perguntar se esses números vão se aproximar de algum valor. E a gente poderia ter funções também. Então, por exemplo, pega a função y1 igual a x, y2 igual a x ao quadrado, y3 igual a x ao cubo e assim por diante, tá? Poderia me perguntar, vai se aproximar de algum lugar? Tipo, mas como que se aproxima? Ou seja, quando que uma função está próxima de outra, tá? Um número está próximo do outro usando o módulo. Então, eu falo que ele está próximo se a diferença deles em módulo for menor que alguma coisa, né? Então, essa é a métrica que a gente usa, no caso. A definição de sequências, então, uma sequência numérica é uma função da forma x que vai definida dos naturais nos reais, que associa cada número natural ao número real. Se x é uma sequência, então a forma de escrever ela, em vez de escrever x de n, a gente vai escrever xn, tá? Ou seja, coloca o n como sendo um índice, tá? Então essa é a forma de escrever. Então aqui tem um exemplo, você tem uma sequência dada por xn igual a 1 sobre n. Esse termo que eu estou pegando, o enésimo termo, é chamado termo geral da sequência, tá? E com ele a gente consegue determinar os demais, né? Vai substituindo os valores de n, nos naturais, e você vai tendo os elementos da sequência. Aqui um outro exemplo, uma sequência de termo geral. Eu estou dando a sequência e o seu termo geral. Então, a primeira sequência tem termo geral 1 sobre n, a segunda, termo geral 1 mais menos 1 elevado a n sobre 2. Veja que quando eu vario n a partir do 1, né? Quando for 1, isso aqui vai dar 0. Quando for 2, isso aqui vai dar 1. Ou seja, essa conta, né? E assim por diante. Eu poderia definir de outras maneiras. Então, não existe um jeito único de definir. Então, por exemplo, essa sequência aqui, ó, que eu pego x1 igual a 1, x2 igual a 1 mais 1 meio, x3 igual a x2 mais 1 terço, x4 igual a x3 mais 1 quarto, e assim por diante. Tem o termo geral definido desse jeito aqui, ó. Xn mais 1 igual a xn mais 1 sobre n. Esse tipo de definição é chamado uma sequência recorrente, tá? Que você precisa do anterior para definir o próximo. Nesse caso daqui, a gente poderia definir ela desse jeito com uma soma também. Porque veja, nesse caso, o x3 é x2 mais 1 terço, mas o x2 é 1 mais 1 meio. Então, o x3, na verdade, fica 1 mais 1 meio mais 1 terço. Tá bem? Então, estou escrevendo na forma de soma. A definição de convergência é parecida com a definição de limites do cálculo 1, tá? Que a gente tinha de convergência de funções, né? Você queria saber o limite de uma função. Então, aqui nesse caso, a função é uma função que está nos naturais. Então, a gente diz que a sequência xn converge para o número a se para todo epsilon maior que zero existir um n0, tá? Um n0 natural. Em geral, esse n0 vai variar com o epsilon, tá? Então, que se o n for maior que n0, então xn menos a fica menor do que epsilon. Nesse caso, a gente vai escrever que xn converge para a desse jeito, ou o limite de xn é igual a a. Veja que eu não estou colocando nada embaixo do limite, porque eu estou tomando o limite nos naturais, tá? Então, só tem uma opção, que é a opção do n ir para o infinito. Então, o limite que sempre está subentendido que o n está indo para o infinito, tá? Então, por isso que eu não preciso colocar nada embaixo. Aqui, um exemplo de sequência, tá? Então, eu estou dando essa sequência, 1 sobre n, ela está indo para zero. Então, como que eu mostro que ela está indo para zero? Então, dado um epsilon maior do que zero, eu posso definir n0 como sendo o menor natural maior ou igual a 1 sobre epsilon, tá? Desta forma, se você tiver que n é maior que n0, o n0 eu estou pegando o menor natural, que é maior ou igual a 1 sobre epsilon, tá? Eu vou tirar aqui 1 sobre n, que é o xn, fica menor do que epsilon. Ou seja, módulo de xn menos 0,
Xn é 1 sobre n, então menos 0 é 1 sobre n, módulo é 1 sobre n, então eu vou tirar aqui módulo de xn menos 0 e módulo fica menor do que epsilon. Graficamente a gente tem o seguinte, graficamente nós temos uma função f de x igual a 1 sobre x, tá? E os elementos, os n estão nos naturais, estão aqui, tá? Então, eu estou com os naturais aqui embaixo no eixo x e os outros elementos, os elementos da sequência no eixo y. Então, aqui no caso vai ser a f de 1, que é 1. Aqui eu vou ter a f de 2, que é meio. Aqui a f de 3 vai estar no eixo y aqui, que é 1/3. E assim por diante. Então, o que eu estou falando? Quando eu falo que ele está se aproximando de zero, eu estou falando assim, que dado um epsilon qualquer, então eu vou tomar um epsilon aqui, por exemplo. Veja que eu estou tomando epsilon e aqui menos epsilon, tá? Então eu estou tomando um epsilon em torno da origem, porque eu quero mostrar que ele se aproxima em torno da origem. Então, eu vou ter agora esse intervalo menos epsilon até epsilon, tá? E eu vou me perguntar agora, será que eu consigo garantir um n0? Veja que essa função ela vai se aproximando de zero cada vez mais. Então eu estou falando assim, ó, que dado esse epsilon, se eu pegar um n0 que está mais ou menos aqui, ó, para todo n que eu escolher maior que o n0 agora, para todo n que estiver para cá, ou seja, nessa região aqui, as imagens desses elementos vão cair todos nessa região aqui, ó. Tá? Ou seja, na região do eixo y, que é daquele intervalo. Então, isso é dizer que ela converge. Então, quer dizer que se eu diminuo o epsilon, vai existir um outro n0, que muito provavelmente vai estar mais para frente. Aqui nesse caso vai estar, porque a gente já achou a relação entre eles, né? O n0 é um cara da forma 1 sobre epsilon, parecido com 1 sobre epsilon. Então, quanto menor o epsilon que eu escolher, maior vai ser o n0 aqui. De maneira que todo mundo que está para frente do n0 cai no intervalo de menos epsilon a epsilon. Ou seja, o xn, né, os xn que estão caindo aqui, né, os xn menos 0, né, são menores do que epsilon. Tá? Ou seja, xn cai entre menos epsilon e epsilon, tá? Que é esse intervalo aqui, tá? Que eu estou falando. Aqui um outro exemplo, tá? Eu estou dando um exemplo de essa sequência, xn, e a gente pode se perguntar, essa sequência vai convergir? Então, essa sequência está dada por isso aqui, né? Então, x1 é 1, x2 é 1 mais 1 meio, x3, 1 mais 1 meio mais 1/3, xn, 1 mais até 1 sobre n. Se você olhar graficamente, essa sequência vai ficar assim, né? Você tem a função aqui, a função f de x igual a 1 sobre x. E os elementos da sequência, vou pegar aqui 1, 2, 3, tá? Então aqui estão as imagens. Então aqui a imagem 1, a imagem aqui do meio, tá? E assim por diante, ou seja, aqui a imagem 1/3. Então, quanto que vai ser a área desse retângulo aqui, ó? A área desse retângulo tem base 1 e altura 1. Tá bem fora de escala aqui, né? Mas tudo bem. Tem base 1 e altura 1. Então, a área desse retângulo é 1. A área desse outro retângulo tem base 1 e altura meio. Então, a área desse cara aqui tem área meio. A área desse outro elemento tem área 1/3. Porque a imagem dele aqui do 3 é 1/3 por essa função. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando que, na verdade, essa sequência, esse termo, por exemplo, o x3, o que é o x3? O x3 representa essas áreas pintadas aqui, a soma dessas áreas. Tá? Ou seja, a primeira área, a segunda e a terceira. Então, a soma dessas áreas é o x3. Então, o que eu tenho? Desse jeito, eu vou ter que o xn, tá? Veja que o n vai ter um certo elemento aqui, né? E você vai ficar com um retângulo aqui até o n mais 1. Então, nesse caso aqui, o xn vai ter vai ter um retângulo aqui, né? Que vai ter o xn mais 1, no caso aqui, até o n mais 1. E desse jeito você vai ter que, ou seja, o xn, que é a soma de todos esses retângulos aqui, vai ser maior que a área embaixo da curva, tá vendo? Então ela fica maior que a integral de 1 até n mais 1 de 1 sobre x dx. Agora note que se n vai para o infinito, essa integral, vou chamar de isso aqui, tá? Essa integral vai para o infinito. Ou seja, uma integral imprópria. Note que
Quando o n está indo para o infinito, essa integral, quando se calcular a integral vai dar ln, tá? Então isso aqui vai para o infinito. Então quer dizer, o que você está falando aqui? Você está falando que essa sequência xn, ela fica sempre maior que uma coisa que está indo para o infinito, tá? Para todo n isso aqui. Então para todo n essa desigualdade é verdadeira. Então, portanto, ela não pode convergir, ela não pode se aproximar de alguma coisa, tá bem? Porque não vai existir uma aproximação de algum número, porque ela vai estar sempre crescendo. Ou seja, ela não é limitada, tá? Ela está crescendo e ela não é limitada. Então, portanto, ela não converge. Aqui eu vou falar algumas definições, tá? Então, alguns tipos de sequência. Então, você tem, por exemplo, uma sequência limitada, quer dizer que xn está numa faixa, tá? Entre menos m e m. Ou seja, existe um m maior que zero, então acontece isso. O módulo dela é menor ou igual a m. Ela é dita monótona se xn é menor ou igual a xn mais 1 para todo n, ou xn é maior ou igual que xn mais 1 para todo n natural. E a outra definição, a gente vai definir o que é uma subsequência. Então, uma subsequência são elementos da sequência. Então, a gente fala que xn, uma subsequência de x de yk, no caso, se o y ela é igual a x restrita a A, onde A é um subconjunto infinito dos naturais. O que quer dizer isso? Quer dizer, por exemplo, pega a sequência assim, ó, a sequência 1, 2, 3, 4, 5, tá bem? E assim por diante. Então, essa sequência vai ser a sequência xn. Tá? Então, eu poderia definir uma sequência xnj, por exemplo, que é uma subsequência de sequência, dado por isso aqui, ó. 2, 4, 6, ou seja, só os pares. Veja que quem seria, no caso, quem que seria o xn1? O xn1 seria o x2. Quem que seria o xn2? O xn2 seria o x4, tá? Então, assim, eu tô renumerando essa sequência, tá? Então, eu tô pegando então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando elementos da sequência e formando uma nova sequência, tá? Veja que ela sempre tem que ser infinita, tá? Por isso que eu falo que é uma restrição sobre um conjunto infinito dos naturais. Agora, a definição de supremo. Supremo vai ser... primeiro, para definir supremo, a gente vai definir o que é uma cota superior. Então, uma cota superior... A é dito uma cota superior da sequência xn se todos os elementos da sequência estão abaixo do A, tá? Para todo n. E A é dito uma cota inferior se todos os elementos da sequência estão acima do A. Então, esse é uma cota inferior. A gente define o supremo da sequência como sendo a menor das cotas superiores. Tá? A gente vai chamar de sup. Tá? E de maneira análoga, a gente vai ter que o ínfimo vai ser a maior das cotas inferiores. Tá? Então, o ínfimo da sequência é a maior das cotas inferiores. Então, aqui um exemplo, tá? Você tem essas três sequências. Você vai ver que as que são limitadas só são o xn e o zn, porque as duas são menores ou iguais a 1, tá? Fica como exercício pensar nisso. E note que yn não vai ter limitante superior, sempre vai ter um elemento que vai estar sendo maior que qualquer número que se colocar. Portanto, ela não é limitada. E note que o supremo do xn é 1 e o ínfimo dela é 0. Tá, veja que o 1 faz parte da sequência e o 0 não faz parte da sequência. Então, o ínfimo e o supremo não precisam fazer parte da sequência. Tá? Aqui vamos mostrar que, nesse exemplo, vamos mostrar que se xn converge para A, então toda subsequência também converge para A. Suponha que xn converge para A. Seja xnj uma subsequência de xn. Então, estou tomando xnj uma subsequência de xn. Dado epsilon maior do que zero, existe n0 natural, tal que para todo n maior que esse n0, a gente tira aqui xn menos a, fica menor do que epsilon. Por quê? Porque eu sei que xn converge para A, eu estou supondo que ela converge para A. Defina m0 maior que n0, tal que m0 é igual a nj para algum j. O que eu estou falando? Eu estou falando que eu estou escolhendo um m0 que faz parte desses elementos da subsequência. Lembra que a gente estava vendo aqui, por exemplo, o xn1 na outra daquela subsequência, o xn1 era na verdade o x2, ou seja, então n1 era igual a 2. N2 era igual a 4 naquele outro exemplo.
Então aqui eu estou falando que eu estou definindo um M0 que é maior que N0, eu posso escolher, de maneira que aconteça isso aqui, para algum J. Assim, se NJ for maior que M0, que a gente sabe que é maior que N0, temos que XNJ menos A fica menor do que epsilon, porque você sabe que se N, para qualquer N que é maior que N0, vale isso aqui. Xn menos A fica menor do que epsilon, ou seja, vale essa expressão. Então, se a gente achou um M0 para aquele epsilon definido no começo, e a gente sabe que se NJ for maior que M0, ele vai ser maior que N0. Então, portanto, XNJ menos A fica menor do que epsilon. Tá bem? Ou seja, nós mostramos que, dado uma subsequência qualquer, tá, ela vai sempre convergir para o mesmo lugar onde a sequência converge. Tudo bem? O exercício é, vale a volta? Será que se eu tiver uma subsequência convergindo para o número, eu posso falar que a sequência converge para esse número? E eu posso falar que se toda subsequência converge para o mesmo número, então a sequência converge para o número? Então fica como exercício, tá? Aqui alguns resultados. Então o primeiro resultado é o teorema chamado Teorema de Bolzano-Weierstrass, tá? Que fala que toda sequência limitada possui uma subsequência convergente. A ideia da prova. Eu vou falar só da ideia da prova porque, na verdade, a gente usa uma propriedade chamada propriedade dos intervalos encaixantes para demonstrar. Então eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas a ideia é simples, veja. Suponha que a sequência é limitada. Então, eu sei que a sequência é limitada, então eu sei que todo mundo da sequência vai cair dentro do intervalo AB. Eu não sei como é que eles vão estar, mas vão estar todos dentro do intervalo AB, que é o menor valor e o maior valor possível. Tá, aí agora eu divido esse intervalo num ponto C1. Então eu vou pegar um intervalo que possui infinitos elementos da sequência. Então eu vou chamar esse intervalo de I1, suponho que seja esse primeiro aqui. E nesse intervalo eu vou pegar um elemento dessa sequência. Tá? Não precisa, esse x1 é algum elemento que eu estou escolhendo dentro daquele intervalo, eu estou renomeando de x1. Tá? Então ele pertence ao intervalo I1. Agora eu faço a mesma coisa, divido esse intervalo I1 de novo num ponto C2, que é o ponto médio do intervalo. E aqui eu vou de novo vou cair na mesma coisa do primeiro. Eu tenho infinitos elementos que estão no intervalo I1. Então se eu dividir no meio, eu posso escolher um dos intervalos que tem infinitos elementos, que tem que ter. Então vamos supor que seja esse cara daqui. Então esse outro intervalo vai ser um intervalo I2. E nesse intervalo eu escolho outro elemento da sequência que está nesse intervalo I2. Veja que desse jeito eu estou construindo uma sequência formada por elementos que estão nesses intervalos. Tá? Então no caso aqui eu vou pegar até um xn que está no intervalo IN. Aí como que eu garanto que esses elementos x1, x2, xn convergem para algum valor? Veja que eu estou pegando elementos da sequência, então estou fazendo uma subsequência da sequência original. Tá bem? Então, agora, como os intervalos são encaixantes, tem a seguinte propriedade. Veja, encaixantes quer dizer que I1 contém I2, contém I3 e assim por diante. Tá? Então, esses intervalos são encaixantes, então ele contém a seguinte propriedade. Que a interseção de todos eles é diferente do vazio. Então, como a interseção é diferente do vazio, eu consigo mostrar que existe um elemento lá dentro e eu consigo mostrar que essa sequência tem que convergir para um elemento dentro desse intervalo, dessa interseção. Tá? Então, essa é a ideia da prova. Então, eu não vou entrar em detalhes, não precisa se preocupar também com isso. Tá? Mas é bom, pelo menos, ter uma ideia do que está acontecendo. Então, desse jeito, toda sequência limitada tem que ter pelo menos uma subsequência que converge dentro dela. Tá? Aqui eu estou apresentando um outro teorema, tá? Que é um outro resultado importante, que fala que toda sequência que é monótona e limitada, ela é convergente. Tá? A demonstração está aqui. Eu escrevi toda ela porque a gente usa a definição de supremo, então talvez pode confundir alguém. Suponha que você tem uma sequência limitada e monótona. Então vamos supor que ela seja crescente. Poderia ser decrescente, mas tanto faz. Tá? Então vamos supor que ela seja crescente. Se ela é crescente e ela é limitada, vai existir o supremo. Então vamos chamar o supremo de A. A ideia é a gente mostrar que esse supremo, ou seja, esse número A aqui, é na verdade o limite da sequência. Então como que a gente prova que o limite da sequência é o A? Então, dado o epsilon maior do que zero, eu vou escolher
o intervalo, que é um intervalo centrado em A, de tamanho 2ε, ou seja, vou somar ε para frente e ε para trás, então vai estar nesse intervalinho aqui. Então, eu estou pegando esse intervalo. Esse intervalo I, ou ele contém algum elemento da sequência, ou ele não contém ninguém. Então, vamos supor primeiro que ele contém um elemento, digamos xn0. Como a sequência é crescente, então para todo n maior que n0, você vai ter que xn vai ser maior que xn0, porque a sequência é crescente. Ou seja, então os elementos a partir do n0, ou seja, para todo n maior que n0, os elementos xn vão cair nesse intervalo. Veja que ela vai de menos ε até A e agora ela está indo só até ε, só até A. Por quê? Porque A é o supremo. Se ele é o supremo, não posso ter um elemento da sequência maior que o supremo, porque o A é a cota superior para todo mundo. Então, ou seja, se tem um elemento xn0 que está nesse intervalo I, você vai ter que ir para todo n maior que n0, todos os termos da sequência para frente vão cair nesse intervalinho aqui. E isso implica dizer que o limite de xn converge para A. Por quê? Porque o tamanho desse intervalo é ε. Então, xn, se o xn está aqui, xn menos A, a distância vai ser no máximo ε. Tá? Bom, e a outra opção, ou o intervalo I não contém nenhum elemento de xn. Mas veja que isso não pode acontecer, porque se os elementos da sequência estão crescendo, A é o supremo, é um elemento que está acima, e os elementos não caem nesse intervalo, ou seja, no intervalo I, quer dizer que então que esse intervalo, esse número aqui, A menos ε, que eu escolhi, o ε escolhi arbitrário, né? Então isso quer dizer que esse extremo do intervalo vai ser uma cota superior para a sequência, se os elementos da sequência não caem nesse intervalo. Bom, então aí você vai estar com um absurdo, porque se ele é uma cota superior, ele é uma cota superior que é menor do que o A. Mas o A é a menor das cotas superiores porque ele é o supremo. Tá bem? Então a gente não pode acontecer esse caso, tem que acontecer esse caso daqui. Então, necessariamente, o limite dessa sequência vai ser o supremo. Tá, então, voltando no resultado, toda sequência que é monótona e limitada, ela é convergente. Aqui mais um exemplo. Então, eu quero saber se essa sequência converge ou diverge. Veja que essa sequência é dada por isso aqui. S1 é 1, S2 é 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, S3, 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado mais 1 sobre 3 ao quadrado, e assim por diante, tá? O Sn vai ser 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado mais 1 sobre n ao quadrado, tá? Ó, note que essa sequência Sn é sempre menor ou igual que Sn mais 1. Tá? Ou seja, essa sequência é uma sequência que é crescente. Uma sequência que é monótona, tá? Então, ou seja, essa sequência é uma sequência que é monótona, tá? Então, se ela é monótona, agora, se eu mostrar que essa sequência ela é limitada, então ela vai ter que ser convergente. Bom, limitada por baixo ela vai ser, porque o 1 é menor que todo mundo, tá? Com os termos da sequência. Como que eu mostro que ela é limitada superiormente? Bom, eu posso fazer assim, né? Essa aqui é a função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Note que eu estou pegando agora os termos aqui, ó, 1. Então, tá? Ou seja, essa área aqui é 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1/4. Essa outra área, esse outro retângulo, essa área desse retângulo aqui vai representar o quê? A área 1 sobre 3 ao quadrado. Tá bem? Então, o que eu estou falando? Eu estou falando assim que note que a área embaixo da curva é a integral. Então eu estou falando aqui, se eu fizer 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre n ao quadrado, essa área, ela fica menor, tá vendo? Porque ela está abaixo da área da integral, da área da curva, que é a integral, que 1 mais, veja que o 1 eu repeti, porque o 1 não está aparecendo aqui, tá vendo? Está aparecendo só do 1/4, 1/9 para frente. Então eu repeti o 1, então ela fica menor que a integral de 1 até n mais 1. Eu já vou colocar infinito aqui, porque para qualquer n que eu colocar, isso aqui sempre vai ser menor que essa área, tá? De 1 sobre x ao quadrado de x. Bom, e essa área aqui, essa integral, é uma integral que tem um valor finito. Então, portanto, isso aqui fica menor que infinito. Ou seja, vai dar um número. Então, ou seja, para todo n, tá? Então, portanto, Sn é limitado. Então, isso aqui é monótona, tá? Ou seja, a sequência ela é monótona. Então, aqui a gente conclui que
essa Sn é limitada, tudo bem? Então, se é uma sequência monótona limitada, ela é uma sequência convergente, tá? Veja que eu não estou sabendo para onde que está indo essa sequência, que eu não sei o valor que dá, tá? Se aproximando de que número, não sei. Mas pelo menos eu sei que ela converge, ela vai se aproximar de alguma coisa. Bom, por hoje é só, tá? Na próxima aula a gente continua com os estudos de sequências e séries. Um abraço, tchau.